A paz do Senhor, queridos, é um grande privilégio estar com os irmãos nesse dia, podendo contemplar a graça do Senhor sobre as nossas vidas e poder compartilhar um pouquinho mais da palavra do Senhor, aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Hoje, no nosso devocional Gotas da Palavra, eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que está em 1 Pedro, no capítulo de número 3. 1 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 8. 1 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 8. Diz assim a palavra do Senhor: Concluindo, tende todos vós o mesmo modo de pensar, demonstrai compaixão e amor fraternal, sede misericordiosos e humildes, não retribuindo mal com mal, tampouco ofensa com ofensa. Ao contrário, abençoai. Portanto, foi justamente para esse propósito que fostes convocados, a fim de também receberdes bênção como herança. Portanto, quem quiser amar a vida e ver dias felizes, refreie a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e nela persevere, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos às suas orações. Entretanto, a face do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Amém, queridos? Até aqui. Eu gostaria de compartilhar um pouquinho com os irmãos nesse dia, um pouco da vida prática do cristão. Eu acho que nós temos se perdido um pouco nessa questão de pregar o evangelho e viver o evangelho. Na forma de uma certa forma, de uma forma prática, trazer o evangelho para as nossas vidas e viver verdadeiramente aquilo que o Senhor tem para nós. E o texto aqui de 1 Pedro, no capítulo 3, fala de uma forma bem prática de como nós devemos viver, conduzir e qual é o estilo de vida do cristão, qual precisa ser o estilo de vida do cristão. Querido, eu creio que isso é um grande desafio nos dias atuais. Grande desafio. É viver aquilo que se prega, ou viver aquilo que está escrito na palavra do Senhor. É um grande desafio do cristão. Porque o mundo tem, de uma certa forma, nos oprimido e nos levado a viver uma vida que agrada ao mundo, mas não agrada ao Senhor. Mas, olhando para um texto como esse, nós vemos de forma prática, e o apóstolo trouxe de uma forma prática para as nossas vidas, como nós devemos viver nesses últimos dias. De que forma devemos conduzir, qual o estilo de vida que nós precisamos ter. E aqui ele fala sobre várias coisas interessantes, mas eu queria deixar algumas ao seu coração nesse dia. Ele fala, olha, tende todos o mesmo modo de pensar. Ele começa o texto, versículo de número 8, concluindo, tende todos o mesmo modo de pensar. A pergunta que eu faço para você é, será que nós como cristãos, todos nós, temos o mesmo modo de pensar? Ah, pastor, cada um pensa de uma forma diferente. Sem dúvida nenhuma. Eu tenho as minhas convicções, você tem as suas convicções, mas quando se trata da palavra do Senhor, devemos todos pensar da mesma forma. É inegociável. Não existe 5 formas, não. Quando se trata da palavra do Senhor, devemos todos pensar da mesma forma. E quando nós pensamos e entendemos a palavra do Senhor, todos da mesma forma, tudo fica mais fácil. Aqui ele fala sobre o amor fraternal, misericórdia, humildade, ser contrário à ofensa. Muito pelo contrário, abençoai os nossos irmãos. E ele também fala de um aspecto que eu gostaria de ressaltar muito hoje. Ele fala sobre, portanto, no versículo de número 10, portanto, quem quiser amar a vida e ver dias felizes,
refreie a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Ou seja, significa que aquilo que sai da nossa boca tem contaminado o corpo inteiro. Eu gosto sempre de dizer isso e expressar dessa forma, mas muitas vezes um órgão tão pequeno quanto a língua, ela pode contaminar o corpo todo. Cuidado com aquilo que sai da sua boca. Muitas vezes aquilo que sai é algo que está cheio o seu coração, são palavras que estão transbordando do seu coração, mas não vão edificar e não vão abençoar a vida de ninguém. Muito pelo contrário. Cuidado. Pensemos nós todos da mesma maneira, vivamos todos da mesma maneira, procedemos todos da mesma maneira, e eu tenho certeza de que Deus irá nos abençoar. E ele termina aqui no texto que eu li, no versículo de número 12, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Orações de quem? Dos justos. Não sobre as orações de todos, mas sobre as orações dos justos. Entretanto, a face do Senhor se volta contra os que praticam o mal. A oração dos justos serão atendidas, mas a face do Senhor se volta contra aqueles que praticam o mal. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha um resto de semana abençoado, um final de semana abençoado. E eu tenho certeza de que Deus tem grandes coisas para a sua vida. E até o próximo Gotas da Palavra. Deus abençoe, queridos.